Olha, pessoal, aqui o Planeta Inseto do Instituto Biológico, esse museu é uma loucura, é muito legal. Se você trabalha numa escola, se você tem alunos e tal, eu aconselho a virem fazer uma excursão aqui. É um passeio muito educativo e muito legal. E além de tudo, você perde esse preconceito que a maioria das pessoas tem contra os insetos, que são animais belíssimos. Por exemplo, além de serem belos, muitos serem bonitos, são muito importantes para o ecossistema em geral. Só que tem alguns insetos que extrapolam essas qualidades que eu estou falando. Por exemplo, aqui nós temos uma cultura, geralmente quando você fala cultura, é o local onde se criam determinados insetos. Então, nós temos aqui culturas de besouros chamados tenébrios. Esses besouros geralmente gostam de ambientes onde se alimentam de ambientes de coisas mais secas. E em cativeiro a gente alimenta ele com tipo algumas farinhadas de ração, de farelo de trigo, enfim, subprodutos de agricultura eles amam. Só que esses insetos são muito interessantes. Por exemplo, aqui nós temos o tenébrio pequeno. O tenébrio pequeno é um insetinho, é um besourinho pequeno, mas geralmente você usa as larvas do besouro como fonte de alimento. Então tem muita gente que cria essas larvinhas, essas larvas são pequenas, elas não passam disso aqui. E essas larvinhas aqui são criadas, por exemplo, tem muita gente que cria pássaros canoros legalmente, com toda a autorização do IBAMA, criam bicudos curiosos e tal. E muitas vezes esses insetos são oferecidos na época que as mamães passarinho estão com seus bebês recém-eclodidos, os passarinhos novinhos, elas se alimentam muito de insetos e regurgitam esses insetos ricos em proteína e gordura para os seus filhotes crescerem fortes, saudáveis. Então, a gente que trabalha com a reprodução de várias espécies de animais ameaçados de extinção em cativeiro, como algumas espécies de pássaros e muitas espécies de pequenos primatas, inclusive como os micos-leões, que já comentamos, a gente cria esses insetos comercialmente em biotérios exatamente para alimentar esses animais. Então, muitos primatas que precisam de fonte de proteína na base de inseto, a gente oferece esses insetos aqui. Mas o que é mais importante, hoje esses insetos estão sendo usados não só como fonte de alimento para animais de cativeiro, de criação, como também para o ser humano. Exatamente. Aqui no Brasil, essa moda não pegou muito não, mas a Europa e a Ásia se comem insetos regularmente na sua alimentação, tipo espetinho de larva de tenebro e tal. Aí o pessoal fala, mas isso aqui é tão pequenininho. Esse é o tenebro pequeno, mas tem um tenebro gigante, ó. Ele tem umas larvas grandonas, umas larvas gordas. Então, essas larvonas assim, ó, pegar aqui, ó. Isso aqui é um prato fino. Isso aqui é gostoso demais, gente. Se você desidrata ele, ou então frita, isso aqui é gostoso. Além de uma fonte de proteína, é crocante, é muito gostoso. Então, essas larvas de inseto aqui são usadas já a nível mundial como base de alimentação, como petisco, tipo, vai tomar uma cervejinha no bar, por que não tomar uma cervejinha e um besourinho frito? É muito bom. E são animais que não são tirados da natureza. Eles são criados no cativeiro para esse fim alimentício. Existe inclusive uma empresa em Belo Horizonte que eu visitei, que só cria esses insetos, desidrata eles e vende eles para você fazer alimento. Eu não sei se vocês sabem, gente, eu não queria nem falar não, porque talvez o que eu vou falar para vocês seja uma decepção da mesma forma que quando vocês souberam que o Coelhinho da Páscoa não existia e o Papai Noel também não. Sabe por quê, pessoal? Muitas vezes você está comendo um bolo delicioso, um pão maravilhoso, mas muitas vezes na composição da receita desse bolo existe farinha de insetos desidratados e moídos. Eles desidratam esses insetos e moem, e essa farinha é muito rica em proteína, então ela é utilizada em vários tipos de alimentos que a gente às vezes nem sabe que está comendo, mas você saber que você já pode estar ingerindo insetos há muitos anos sem saber. Então esses insetos são, além de totalmente limpos, que são criados em cativeiro, são ricos em proteína e principalmente em gorduras, né? Então a gente em cativeiro, por exemplo, eu alimento o mico-leão com isso aqui, como parte da dieta, alimento alguns anfíbios, alimento alguns lagartos, os bichos ficam gordos, saudáveis. E sabe o que é mais legal? O tipo de alimento que você colocar aqui para o besouro comer, o besouro come exatamente essa farinha, que é o substrato onde ele se enterra. A gente dá um pedacinho de pão, de vez em quando, uma casquinha de batata para dar uma umidade e tal, mas esses animais são, ou seja, eles são o que eles comem. Então, se eu fizer lá nos Estados Unidos, existem bancadas que você compra de insetos já desidratados, um de cada cor, eles são tingidos. Então, um é rico em vitamina A, um é rico em vitamina D, porque eles são alimentados
com rações específicas ricas nessas vitaminas, então eles vão ser exatamente o que eles comeram. Então você pode ter, inclusive, insetos com valores nutricionais diferentes de acordo com a sua necessidade. E existe muito preconceito, não vou comer inseto e tal, mas não vou dizer para vocês que são a coisa mais saborosa do mundo, mas eles são incorporados em vários tipos de dieta. Hoje já tem alguns doces que você encontra grilos desidratados em cima do doce e tal, como uma fonte de proteína. E é bem legal. Então, para vocês verem mais uma utilidade dos insetos, além de serem criados comercialmente para alimentar uma série de animais de zoológico, animais de criação, eles também estão sendo criados hoje para serem incorporados na dieta humana. E aí, que tal? Ficou com vontade de provar um besourinho ou um grilo? É só provar, é muito bom.